O sexo sempre esteve presente no cinema. Muitas vezes é tratado com um certo preconceito ou até mesmo com desconforto, principalmente quando você assiste do lado dos seus pais. Mas será que cinema é realmente imitação? Você vai ver agora 10 filmes que tiveram cenas reais de sexo. Isso mesmo, os atores tiveram que fazer o durante as cenas. Logicamente, eu nem preciso falar que não vai ser exibida nenhuma cena de sexo. Primeiramente porque o conteúdo é público e qualquer um pode ver, incluindo crianças. E segundamente porque o YouTube tem uma política de uso muito grande, então eu não quero botar nenhuma imagem para bloquear o meu vídeo. De resto, eu vou falar sobre o que se trata a história e por que é tão forte as cenas de sexo. Eu sou Fernando Aro, ator e diretor. Vai câmera, vai som, ação! O primeiro filme na nossa lista é o filme Short Bus. A trama acontece num clube nova-iorquino, onde cada frequentador tem a liberdade para fazer o que bem entender. Um lugar é como um lar para os excluídos da sociedade, LGBTs, gordos, idosos, artistas, entre outros. Os personagens, como uma terapeuta sexual que nunca gozou, uma dominatrix solitária e um homem em depressão, trazem à tona suas manias, taras e problemas sexuais. Uma curiosidade sobre as cenas de sexo desse filme é que, para os atores se sentirem mais à vontade, a equipe técnica teve que tirar a roupa. Se você tá pensando em ser fotógrafo um dia, se você quer só ficar atrás das câmeras, ó, fica ligado, hein? Pode ser que você tenha que tirar a roupa para gravar um filme. O segundo filme tem um diretor dinamarquês já bem conhecido por vocês. Ele é o famoso e conhecido Lars von Trier. Lars von Trier. Eu realmente falo de diversas formas o nome dele. Anticristo conta a história de um casal que, após perder acidentalmente o filho, decidem fazer um retiro em uma cabana nos bosques. O marido terapeuta tenta tratar a sua mulher, que ficou psicologicamente devastada com o acontecimento, mas a estadia na cabana é um tanto quanto perturbadora. Logo no prólogo do filme a gente vê o personagem do William Dafoe fazendo sexo com a personagem da Charlotte Gainsbourg. Ao som de um canto gregoriano, o diretor achou que seria mais que necessário mostrar a cena de sexo, justamente para mostrar esse contraste entre a vida e a morte. O outro filme da nossa lista é também do mesmo diretor, Lars von Trier, chamado Os Idiotas. Um grupo de amigos agem como deficientes mentais na tentativa de atingir a total liberdade. Eles acreditam que, sendo idiotas, eles conseguem ser totalmente espontâneos e assim não precisam obedecer regras do cotidiano. Na cabeça deles, não obedecendo às regras dos bons costumes, pode-se fazer de tudo, desde fingir problemas mentais até correr pelado na rua. E não bastasse um nem dois, e sim 3 filmes com cenas reais de sexo do diretor Lars von Trier. O quarto filme da lista é o Ninfomaníaca. Tudo bem que quem tá mais pra ninfomaníaco é o diretor, mas esse foi um dos longas mais esperados do diretor, já que a campanha de marketing começou 2 anos antes do filme. Como de uns tempos pra cá, grande parte já assistiu um filme do diretor, esse filme da noite pro dia se tornou um viral sexual na internet. Todo mundo tava louco pra ver quando ia estrear, porque ia ser uma coisa inédita, realmente experimental. Bastante machucada e largada em um beco, Joey é encontrada por um homem mais velho, Seligman, que lhe oferece ajuda. Ele a leva para sua casa, onde possa descansar e se recuperar. Ao despertar, Joe começa a contar as histórias da sua vida, assumindo ser uma ninfomaníaca e que com certeza é tudo menos uma boa pessoa. Durante a história, ela narra algumas das suas aventuras sexuais para justificar o porquê da sua autoavaliação. Inclusive, o filme foi dividido em parte 1 e parte 2, ou seja, a continuação é sobre a personagem Joe contando ainda suas aventuras sexuais para Seligman. E realmente, galera, as perversões da personagem não ficaram divididas em 1 hora e 58, e sim 4 horas de filme. O quinto filme dessa lista é o Interior Liederbar. Antes de falar desse filme, preciso falar de um filme de 1980 que tem o Al Pacino como protagonista, que se chama Parceiros da Noite. A história é sobre um policial hétero interpretado pelo Al Pacino que investiga o caso de um serial killer que mata seus parceiros sexuais. O ápice da trama começa a ficar interessante quando o policial se infiltra nos lugares onde o assassino frequenta, bares gays,
onde todos os gays e transexuais estão vestidos com roupas de couro ou usando pouquíssimas roupas. Então, esse daí é o Interior Leader Bar, é um documentário sobre esse filme. Na época ele teve cenas censuradas por ter cenas de sexo explícito, e eis que o James Franco, ator e diretor, ele teve a ideia de refilmar essas cenas e documentar todo o processo de produção. O resultado são cenas de um submundo gay dos anos 80, intercaladas com um making of que não dá pra saber se os atores estão atuando ou não. Com direção do Michael Winterbottom, o 9 Canções aparece em 6º lugar aqui da nossa lista. Sabe aquele famoso ditado, sexo, drogas e rock and roll? Então, esse filme tá mais pra sexo, sexo e rock and roll. O filme mostra a relação amorosa entre Matt e Lisa, que se conheceram meio a um show. Logo eles se apaixonam e começam a viver um intenso relacionamento sexual, intercalado por vários shows que acontecem em Londres, Inglaterra. Em 7º da nossa lista aparece um filme europeu de 2001, chamado Lúcia e o Sexo. Produzido na Espanha, tem uma trama literária. Lorenzo, um jovem escritor, está se preparando para escrever o 2º livro, quando se depara com uma declaração de amor de uma fã. Ela diz que está viciada, apaixonada e que quer passar o resto da sua vida ao seu lado. Por mais estranho que pareça, receber uma proposta dessas, ainda mais de uma pessoa que você nem sequer conhece, ele aceita e os dois se engatam num romance regado a sexo. A partir daí desenrola uma história um tanto quanto poética, de encontros e desencontros. Esse filme que vai aparecer agora aqui é de um diretor que se chama Vincent Gallo. Familiar esse nome? Ele atuou em um filme do Francis Ford Coppola, chamado Tetro. Dessa vez ele puxou tudo pra ele. Além de atuar no filme como protagonista, ele foi o diretor de fotografia e editor do longa-metragem Brown Bunny, de 2003. Esse filme mostra a trajetória de um homem solitário e triste vagando pelas estradas dos Estados Unidos. Ele passa praticamente o filme todo dirigindo um furgão preto em direção à Califórnia. Pelo caminho ele encontra algumas mulheres, todas com nomes de flores: Violet, Lily, Rose. Ao longo da trama vamos entendendo o porquê de toda essa tristeza, um amor perdido chamado Daisy. E este amor é ninguém mais ninguém menos do que uma das atrizes mais hypes do cinema alternativo, Chloe Sevigny. É justamente com ela as cenas de sexo explícito. Inclusive a cena causou vários problemas para ela, já que a indústria cinematográfica achou que poderia comprometer as imagens dos projetos futuros, e aí cortou ela de várias coisas. O próximo filme que aparece em 9ª posição aqui na nossa lista é um filme francês e que não teve lançamento aqui no Brasil. A História de Richard O, estrelado por Mathieu Amalric, um dos atores franceses com maior nome atualmente, que, pra você ter uma ideia, ele atua em 007, Quantum of Solace, O Grande Hotel Budapeste, Munique, O Escafandro e a Borboleta e Maria Antonieta. Sim, galera, bons e famosos atores podem sim se ousar em cenas de sexo e ainda manter o reconhecimento profissional. Olha só, a trama conta a história de Richard, que está desiludido com a sua ex-namorada, mas ainda assim a ama. Para tentar esquecê-la, ele inicia uma aventura sexual com várias parceiras. Conta com a ajuda de um assistente que realiza entrevista com as mulheres, no qual elas falam suas taras e fantasias, e isso acaba servindo de instrução para o protagonista na hora do sexo. Em último lugar aparece um filme que se chama A Batalha do Céu, o 2º longa-metragem do diretor mexicano Carlos Reigadas. Assim como em alguns filmes brasileiros, ele optou trabalhar com não atores, inclusive os personagens da trama ficaram com os mesmos nomes das pessoas. Marcos é motorista da casa de Ana desde criança. Os dois têm uma relação bem próxima, e bem próxima eu quero dizer sexual. Ela trabalha como garota de programa em um prostíbulo e Carlos parece ser o único a saber disso. O que rola é que ele e a esposa roubaram um bebê, ele confidencia essa informação a Ana e ela o pressiona a contar o que houve à polícia. A partir daí se desenrola uma história de ciúmes, religiosidade, sexo, família e assassinato. Tudo sendo mostrado sem muito pudor e com uma realidade que incomoda. Já não bastasse o roteiro dramático, as imagens não são nada bonitas. Ou seja, é um filme que se basta com uma trama razoavelmente boa, com uns planos bons, e são nesses planos que acontecem as cenas de sexo explícito. Então é isso aí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse formato, comenta aqui embaixo se você gostou dessa lista. Quem sabe eu posso fazer mais. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, comenta que você veio pelo canal e a gente conversa por lá. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!